Olá, meus amigos, minhas amigas, e por que não dizer mes amigues para deixar os reaças mais danados, porque a linguagem neutra não sai da boca deles, né? Mas enfim, eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Alternativa Progressista, e no vídeo de hoje nós vamos fazer análise desta obra aqui. Alexis de Tocqueville, A Democracia na América. Bem, mas quem foi Alexis de Tocqueville e em que contexto este livro, A Democracia na América, ele foi escrito? Alexis de Tocqueville, ele é pseudônimo de Alex Charles Henry Clérel. Ele nasceu no dia 29 de julho de 1805 e foi um pensador, historiador e escritor francês. Ele ficou conhecido também pelas suas análises da Revolução Francesa e da nascente Revolução e Democracia Americana. Tocqueville adotou esse pseudônimo por ostentar o título de Visconde de Tocqueville. Portanto, ele foi pertencente à nobreza francesa. Ele defendia o liberalismo econômico, a liberdade individual e a igualdade política. Em suas obras, ele também defende um modelo de democracia que mais tarde ficaria identificado como a democracia burguesa. Ele apontou também os riscos inerentes dessa democracia burguesa, né? Então ele enfatizava em particular uma possível evolução da democracia em direção a uma ditadura da maioria, em nome de uma hipotética liberdade de um determinado grupo sobre toda a sociedade. Em razão disso, considerava que na democracia deveria haver um sistema de freios e contrapesos, e que o poder deveria ser descentralizado e dividido em diversas camadas, né? Então, algo semelhante, né, inspirado em Montesquieu, né, na divisão entre três poderes, né? Ele era um adepto também desta divisão de poderes, né, advindas do iluminista Montesquieu. Bom, em que contexto que o livro A Democracia na América ele foi escrito? Democracia na América teve a sua primeira edição lançada em 1835 e ela aborda a nascente democracia burguesa nos Estados Unidos no século XIX, suas virtudes e também os seus defeitos. Como que Alexis de Tocqueville coleta essas informações para produzir a obra? Ele foi enviado pelo governo francês em 1831 para estudar o sistema prisional dos Estados Unidos. Ele chega em Nova York em maio de 1831 e ele passou 9 meses nos Estados Unidos em companhia de outro aristocrata, né, de nome Gustave Beaumont. O Alexis de Tocqueville ele tinha o cuidado de tomar notas não apenas das características das prisões que visitava, mas sobre todos os aspectos que envolviam a sociedade norte-americana, incluindo sua economia e seu sistema político, que aos olhos do autor era único no mundo. Bom, ele fica lá 9 meses, né, conhecendo o sistema prisional e a sociedade americana. Ele volta depois, né, sociedade estadunidense, e ele volta depois para a França, né? Ele volta em fevereiro de 1932 para a França. Ele envia lá os relatórios penais ao governo e depois disso ele passou então a sistematizar as suas anotações e reuni-las naquilo que se transformou na obra A Democracia Americana. Democracia na América, né? E ela teve seu primeiro tomo, né, publicado em 1835. Por que o primeiro tomo? Né? Porque essa obra ela foi dividida, ela foi produzida, ela foi escrita em 2 tomos. Uma que foi publicada em 1835 e a segunda que foi publicada em 1840. E essa obra reunida, tanto o tomo 1 como o tomo 2, ela se tornou então um clássico da literatura política nos séculos XIX e no século XX. Tá? Nos séculos XIX e XX. Bom, ao chegar aos Estados Unidos, Tocqueville ficou fascinado pela política estadunidense. Isso fica evidente nos capítulos do livro. E eu arrisco dizer que, em algumas passagens, Tocqueville até deixa-se levar pela paixão, mais pela paixão e menos pela racionalidade, quando ele faz as análises, né, da sociedade e da política norte-americana, né, da política estadunidense. Por exemplo, ele analisa a dedicação das pessoas comuns ao processo de participação política, seja ele por meio de participação direta, como por meio das diversas associações existentes de forma irrestrita. O Tocqueville também ele surpreende com uma imprensa livre, que não limitava a liberdade de expressão em nenhuma medida. Essa situação ela era muito diferente da que ele vivia na França, né? Porque vale lembrar que em 1831 a França ela acabara de passar pela Revolução Liberal, né? Que o governo dos Bourbon havia sido deposto em 1830, né? E uma nova dinastia ela acaba sendo empossada, que é a dos Orleans, né? Então eles estavam num processo de transição, né, para uma pseudo-democracia liberal, vamos colocar assim, mas a imprensa na França definitivamente não era nada livre. Isso deixa o Tocqueville assim, fascinado, né, pela essa imprensa livre nos Estados Unidos, né? Bom, para o autor, a participação popular era o espírito da democracia nos Estados Unidos e contribuía para a aquisição de um sistema de crenças e regramentos e até moralidade que permeavam toda a organização social do país.
No entanto, em capítulos posteriores, o Tocqueville se esforça para justificar a presença de aspectos que contemporaneamente nós consideramos como imorais, né? Como é o caso do escravismo e a expropriação de terras indígenas. Isso como parte de um processo, ele tenta justificar isso como parte de um processo que, com muitas aspas, fazia parte, né, da Revolução Democrática nos Estados Unidos. Então, por conta disso, às vezes, né, a análise que eu faço é que às vezes ele se coloca numa posição muito mais apaixonada do que reflexiva. É claro que nós devemos considerar que Alexis de Tocqueville era um homem de seu tempo, né? Mas, assim, contemporâneos do autor, já no século XIX, condenavam a existência da escravidão nas Américas. E mesmo na Europa havia movimentos de contestação de desigualdades, né? Vide as obras dos utopistas Saint-Simon, Charles Fourier e Louis Blanc, que, só para citar aqui os contemporâneos franceses de Tocqueville, né? Então, assim, ele tentava fazer uma justificativa de algo que já se contestava naquele momento, ainda que nós podemos levar em consideração que Tocqueville é um homem de seu tempo. Bom, mas voltemos aí ao contexto da obra de Tocqueville. Ele chega nos Estados Unidos quando o presidente dos Estados Unidos era o Andrew Jackson. E os partidos políticos, eles estavam num processo de transformação. Eles estavam deixando de ser pequenas organizações dominadas por elites locais para se transformar em corpos institucionais em escala nacional. Com o objetivo de criar uma elite burocrática capaz de eleger funcionários para os níveis local, regional e nacional. A partir daí surgem os dois grandes partidos que dominam a política americana até hoje, que é o republicano e o democrata. Segundo o autor, essas posições, essas oposições fortalecidas, né, esses partidos até então múltiplos, mas que pensavam de forma diferente, eles criariam um ambiente estável que seria capaz de perpetuar uma democracia, porque você teria o ideal, né, de um certo governo, uma oposição a esse governo que se enfrentavam no campo das ideias, né? E isso criava o que nós chamamos de sistema de pesos e contrapesos. E a criação desse sistema de freios, e contrapesos, ela dificultaria a existência, né, o surgimento de um aventureiro que pudesse colocar tudo a perder. Seria até uma das justificativas dadas por Tocqueville para que, embora democrático e com eleições regulares a cada 4 anos, a eleição presidencial nos Estados Unidos se desse, como acontece até os dias de hoje, de forma indireta. Nos Estados Unidos não se vota diretamente para o presidente, né? Não sei se é conhecimento de todos, né? Até hoje existe um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral ele é escolhido pelos delegados indicados pelos partidos que venceram as eleições em cada um dos estados. Então quer dizer, caso houvesse o surgimento de algum aventureiro, o colégio eleitoral ele poderia barrar aí a eleição desse aventureiro, né? Poderia haver um acordo entre o colégio eleitoral que ele barraria, então, a eleição desse aventureiro. Bom, mas nosso olhar contemporâneo, o colégio eleitoral nos Estados Unidos, ele garante uma certa manutenção de status quo. Ele garante a manutenção dos interesses da burguesia naquele país. Porque, assim, qualquer político eleito pelo voto popular que fosse contrário a esses interesses, ele poderia ter sua posse legalmente barrada no colégio eleitoral. Então, este colégio eleitoral, ele impede também que alguém com uma ideia reformista que saia do campo daquilo que o Partido Democrata e Republicano estão acostumados, né, ou seja, a servir uma elite burguesa, nos Estados Unidos isso é quase impossível, até pela existência desse colégio eleitoral e por outras burocracias, né, eleitorais que existem naquele país. Mas, enfim, o Tocqueville ele não entra nesse mérito. Bom, mas enfim, o Tocqueville alerta que, embora os estadunidenses tenham criado um sistema de freios e contrapesos, o autor faz um alerta sobre a tirania da maioria. Com uma imprensa livre e liberdade restrita de expressão, poderia existir nos Estados Unidos uma possibilidade de articulação daquilo que denominou de direito totalizante das decisões, que uma maioria teria sobre uma minoria contrária. Segundo o autor, o problema do governo democrático não seria a extrema liberdade que ali impera, mas o pouco de garantia que se tem contra a tirania da maioria, que poderia ser endossada por uma justiça eleita por essa maioria tirânica, provocando então a corrosão do processo. Lembrando que nos Estados Unidos até os juízes de cortes menores, tá? Não da Suprema Corte, eles são eleitos pelo voto direto. Da Suprema Corte ele é indicado, é um sistema semelhante ao do Brasil, né? Ele é indicado pelo presidente e ele passa por uma sabatina no Senado. Bom,
A partir de um olhar contemporâneo, nós podemos afirmar que, em certo sentido, não foi a imprensa que contribuiu para a aceleração da corrosão dos processos democráticos. Agora, no século XXI, nós estamos vendo aí nos Estados Unidos, né, com a figura do Donald Trump, uma certa corrosão desse processo democrático nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro, com a extrema-direita, podemos dizer assim. Mas de acordo com os escritores, né, os cientistas políticos Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, que escreveram esta obra aqui, Como as Democracias Morrem, não foi a imprensa, né, que contribuiu para essa aceleração da dilapidação da democracia. Mas, entre outros fatores, o surgimento e a disseminação das redes sociais. Essas que auxiliaram no processo de dilapidação desses freios e contrapesos da democracia. E foram as redes sociais também, segundo, né, os autores de Como as Democracias Morrem, que contribuíram para o avanço de ideias autoritárias e excludentes. Não vou me centrar nesse livro porque eu pretendo fazer um vídeo analisando aqui essa obra de Como as Democracias Morrem, mas é só para a gente fazer aí uma contraposição daquilo que o Tocqueville escreveu, numa preocupação que o Tocqueville tinha no final no início do século XIX para algo que está acontecendo agora no início do século XXI. Bom, mas enfim, a obra Democracia na América ela ainda é muito aclamada pela percepção do autor as minúcias desse cotidiano, né, que o estadunidense médio vivia, né, e como a participação política permeia esse cotidiano. Mas a obra também é criticada por acadêmicos, dadas as suas lacunas e algumas contradições, né. Temos que lembrar que Alex Tocqueville é um aristocrata. Então, assim, eu não sei se ele se esquece ou se deliberadamente ele não faz menção à pobreza nas cidades americanas que já existiam naquele momento, né? E tampouco as pessoas livres do campo, que passavam condições aí precárias também, né? E conforme já dito neste vídeo, o autor faz uma análise romântica da escravidão, né, da escravatura, né, e da expropriação de terras indígenas, chegando a afirmar que a melhor saída para as nações indígenas seria a integração total ao modo de vida dos estadunidenses. Caso contrário, o desaparecimento desse povo seria então iminente. Ele está errado, né? Até hoje existem, né, comunidades indígenas nos Estados Unidos, né? Então ele não fez uma análise tão aprofundada, o que não se reverberou na realidade. Bom, mas contudo, é inegável que esse relato dos Estados Unidos sobre o governo de Andrew Jackson, ele captura uma energia de uma nova nação que está disposta a desenvolver um sistema democrático e que claramente utilizam como referência as teorias iluministas que já haviam sido pensadas por vários filósofos liberais no século anterior. Então, assim, vale a pena ler, né? A gente sempre fala que assim, essas análises elas são muito rasas, né? As análises de poucos minutos elas são muito rasas, então é importante ler a obra. Como eu coloquei, é uma obra importante para você entender o processo de construção de uma democracia burguesa. E também é importante analisar as contradições que tem nesta obra, né? Assim, tem situações que ele parece ter bastante racionalidade naquilo que ele está analisando, e em outras situações ele parece ter romantizado muito aquela nova nação que surgira, né? Tinha problemas também como outras grandes nações, mas parece que ele, em algum sentido, passa um pano em relação a algumas situações. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí se gostou, o dislike se não gostou. Eu sou o professor Vinícius e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima. Tchau!